Hoje vamos falar das pirâmides, mas não as grandes pirâmides do Egito, aquelas que você provavelmente está imaginando agora. Mas antes de começarmos, gostaria de pedir a sua compreensão. Nós estamos começando agora e ainda não temos a experiência e nem os meios necessários para fazer vídeos mais elaborados. Estamos nos esforçando muito para crescer o canal. E se você não gostar de algo, por favor deixe nos comentários como podemos melhorar e desde já, muito obrigado. Agora, imagine monumentos imponentes, escondidos pela natureza e pelo tempo, que guardam segredos de civilizações perdidas, estruturas que parecem desafiar a lógica de como foram construídas e por quê. O que essas pirâmides escondem? Quem as construiu? E por que elas foram quase apagadas da história? Hoje, vamos explorar mistérios tão profundos quanto as selvas que as escondem. Pronto para descobrir o que elas têm a nos contar? Então, vem comigo nessa jornada, porque as respostas começam agora. Mas antes de mergulharmos nesse mundo de segredos e histórias esquecidas, aproveita e se inscreve no canal. Aqui você encontra conteúdos que despertam a curiosidade, te conectam ao passado e te fazem ver o mundo de uma forma diferente. Deixa o like, compartilha com quem também adora mistérios e ativa o sininho para não perder nada. Agora sim, vamos lá! Em meio a uma planície vasta, surge uma estrutura colossal que parece desafiar o horizonte. O sol ilumina seus degraus íngremes, enquanto o vento sussurra histórias esquecidas. Quem passasse por aqui séculos atrás, talvez acreditasse que esse era o portal para outro mundo. Hoje, arqueólogos e pesquisadores tentam decifrar cada pedra, cada detalhe, mas muitos segredos ainda permanecem enterrados no tempo. Qual a história por trás desse lugar? Essas estruturas não são um caso isolado. Espalhadas por todo o continente americano, as pirâmides são testemunhas silenciosas de civilizações antigas como os maias, os astecas e outras culturas tão fascinantes quanto misteriosas. Elas não eram apenas monumentos, eram centros religiosos, políticos e sociais. Representavam a conexão entre a terra e os deuses, e cada pedra colocada ali tinha um significado. Mas o que levou esses povos a criarem estruturas tão impressionantes? E, mais importante, o que causou o declínio dessas civilizações, deixando esses monumentos para serem redescobertos apenas muitos séculos depois? Essa é a história que vamos contar agora. Os maias, por exemplo, ergueram pirâmides que desafiavam não apenas a gravidade, mas também o entendimento de quem as observa. Elas não eram apenas estruturas gigantescas, eram uma representação da sua visão de mundo. Para eles, o céu, a terra e o inframundo estavam conectados, e as pirâmides eram o centro dessa conexão. As cidades maias, como Chichén Itzá e Tikal, foram construídas ao redor dessas estruturas, que serviam como templos e também como calendários gigantes. Cada degrau, cada alinhamento tinha um significado celestial. Mais ao norte, os astecas construíram pirâmides imponentes em sua capital, Tenochtitlan, que hoje corresponde à cidade do México. A Pirâmide do Sol e a Pirâmide da Lua, em Teotihuacan, são exemplos claros de como essas estruturas eram o coração da vida religiosa e cultural. Elas eram usadas para rituais que buscavam garantir o equilíbrio do mundo e a fertilidade da terra. E não podemos esquecer dos povos menos conhecidos, como os zapotecas e os mixtecas, que também deixaram suas marcas. Suas pirâmides podem não ser tão famosas, mas guardam detalhes arquitetônicos e simbólicos igualmente fascinantes. Cada cultura tinha seu próprio estilo, mas todas compartilhavam a ideia de que esses monumentos eram mais do que pedras empilhadas. Eram uma ponte entre o humano e o divino. Construir essas pirâmides era um desafio monumental, literalmente. Imagine a dificuldade de erguer toneladas de pedra em regiões isoladas,
cercadas por selvas densas e cheias de perigos. Não existiam ferramentas de ferro, nem animais de carga como cavalos ou bois. Cada bloco era esculpido manualmente e transportado por humanos, usando apenas cordas, troncos e muita organização coletiva. O trabalho não era apenas físico, era também espiritual. Os construtores acreditavam que estavam cumprindo uma missão divina, o que dava significado às dificuldades enfrentadas. As selvas ao redor não eram apenas um obstáculo, mas também uma fonte de materiais e inspiração. Madeiras resistentes, plantas para criar cordas e pedras locais eram utilizadas para erguer essas estruturas imensas. Além disso, a escolha dos locais não era aleatória. Muitas dessas pirâmides foram construídas em pontos de alinhamento astronômico ou em locais considerados sagrados. A natureza ao redor não era um problema a ser vencido, mas um elemento integrado ao projeto. Esse enorme esforço humano nos leva à próxima questão. O que motivava essas civilizações a se dedicarem tanto a essas construções? Por que essas pirâmides eram tão importantes para eles? As pirâmides também serviam como observatórios astronômicos. Muitas delas foram projetadas para se alinhar com os movimentos do Sol, da Lua e das estrelas. Esses alinhamentos ajudavam os sacerdotes a prever fenômenos naturais, como eclipses e mudanças nas estações, informações cruciais para a agricultura e para a organização da vida cotidiana. Cada ritual, cada celebração, era planejada com base nesses calendários celestiais, reforçando a conexão entre os deuses e o povo. Além de serem centros religiosos, as pirâmides desempenhavam um papel político importante. Elas eram símbolos de poder e autoridade. Quanto maior e mais imponente a pirâmide, maior era o prestígio do governante ou da cidade que a construiu. Essas estruturas mostravam não apenas devoção religiosa, mas também a capacidade de mobilizar recursos e pessoas em larga escala. Outro aspecto fascinante é o uso das pirâmides como locais de sepultamento. Muitos governantes e figuras importantes eram enterrados nessas estruturas, junto com tesouros e objetos que poderiam acompanhá-los na vida após a morte. As câmaras funerárias escondidas dentro das pirâmides são verdadeiros cofres do passado, cheios de artefatos que ajudam a entender mais sobre essas culturas. Assim, as pirâmides não eram apenas monumentos, eram centros de poder, fé e conhecimento. Curiosamente, enquanto os astecas e os maias usavam suas pirâmides como centros de poder político e espiritual, na Europa, a Igreja Católica centralizava a autoridade, controlando vastos territórios e influenciando todos os aspectos da sociedade. No entanto, há um ponto fascinante. A busca pelo divino através da arquitetura era um denominador comum. As pirâmides eram consideradas pontes para os deuses, assim como as catedrais góticas eram projetadas para se conectar ao céu, com suas torres altas simbolizando a ascensão espiritual. Mais ao norte, quando os povos de Teotihuacan construíam a imponente Pirâmide do Sol, os vikings na Escandinávia estavam desbravando mares desconhecidos e erguendo simples salões de madeira para seus encontros e celebrações. O contraste entre as grandiosas construções de pedra na América e a funcionalidade prática das estruturas nórdicas é um lembrete de como diferentes culturas priorizavam diferentes necessidades e valores. Na mesma época em que essas pirâmides eram erguidas e os povos americanos floresciam, o outro lado do mundo vivia transformações marcantes. Enquanto os maias construíam pirâmides precisas e calculadas para observar os céus, na Europa, povos como os celtas ainda viviam em tribos descentralizadas. Por volta de 200 a.C., Roma estava em plena ascensão, consolidando-se como uma potência militar e cultural. Na Ásia, a China florescia sob a dinastia Han, com avanços tecnológicos como o papel e o sismógrafo. Essas realidades paralelas mostram que, embora as culturas estivessem separadas por oceanos,
todas buscavam maneiras de dominar seus ambientes, expressar sua fé e deixar um legado para as gerações futuras. Enquanto as pirâmides americanas testemunhavam o auge de civilizações, como os maias e os astecas, também foram palco de seu declínio. Mas o que levou essas culturas tão avançadas, capazes de feitos arquitetônicos incríveis e de um conhecimento astronômico impressionante ao colapso? Para entender, precisamos voltar ao tempo das grandes mudanças que estavam ocorrendo em outras partes do mundo, especialmente na Europa, onde o Renascimento e as grandes navegações estavam começando a moldar o futuro do planeta. Os maias, por exemplo, enfrentaram desafios internos e externos que acabaram abalando suas cidades-estado. Mudanças climáticas severas, como secas prolongadas, dificultaram a produção agrícola, levando à fome e a conflitos entre as cidades. Além disso, disputas políticas e guerras internas contribuíram para a fragmentação de sua sociedade. Por volta do século IX, muitas das grandes cidades maias foram abandonadas, deixando suas imponentes pirâmides para serem lentamente engolidas pela selva. Séculos depois, os astecas alcançaram o ápice de sua civilização no coração do México. Sua capital, Tenochtitlan, era uma das maiores e mais impressionantes cidades do mundo, mas com a chegada dos espanhóis no início do século XVI, liderados por Hernán Cortés, tudo mudou. Armados com armas de fogo, cavalos e doenças que os astecas não conheciam, os conquistadores rapidamente devastaram a população local. Em poucos anos, Tenochtitlan foi destruída, e os símbolos de poder e cultura dos astecas foram substituídos por catedrais e cidades ao estilo europeu. Na mesma época, a Europa vivia uma verdadeira revolução cultural e científica. O Renascimento trouxe uma nova maneira de pensar, focada no indivíduo, no progresso e no desejo de explorar. Isso levou ao início das grandes navegações, com potências como Portugal e Espanha se lançando ao desconhecido em busca de terras, riquezas e rotas comerciais. Foi nesse contexto que os europeus descobriram as Américas, trazendo consigo uma combinação devastadora de força militar, doenças e imposição cultural. Enquanto as pirâmides americanas, cobertas pela vegetação, eram esquecidas, na Europa, o conhecimento e as descobertas científicas estavam em alta. Os mapas globais começaram a ser desenhados, e a Terra foi definitivamente reconhecida como redonda. No entanto, esse avanço europeu muitas vezes foi à custa das culturas nativas do Novo Mundo. A destruição das civilizações indígenas não foi apenas física, mas também cultural. Livros, templos e monumentos foram destruídos em nome da conversão religiosa e da imposição de novos valores. O impacto das grandes navegações e da colonização foi brutal. Populações inteiras foram dizimadas por doenças como a varíola e pela exploração econômica. Com as pirâmides abandonadas e suas civilizações em ruínas, o conhecimento sobre essas culturas começou a desaparecer. Muitas das histórias, tradições e significados das pirâmides foram perdidos, enterrados, junto com as pessoas que as construíram. E enquanto as pirâmides americanas eram cobertas pelo esquecimento, na Europa, catedrais góticas e palácios renascentistas começavam a dominar a paisagem. O contraste entre os dois mundos nunca foi tão claro. De um lado, a inovação e o progresso renascentista, que levariam à revolução científica. Do outro, o colapso e a destruição de civilizações que, por séculos, haviam dominado seu ambiente de forma engenhosa e sofisticada. Quando as civilizações que ergueram essas pirâmides entraram em colapso, o abandono permitiu que a natureza as engolisse lentamente. A selva tropical, implacável, cobriu essas estruturas com árvores gigantescas, vinhas e um tapete de musgo. Chuvas torrenciais desgastaram as pedras e raízes partiram blocos inteiros, transformando os monumentos em parte do ecossistema. O que antes era um centro de poder foi ocultado pela floresta,
tornando-se morada para aves, macacos e outros animais. Por séculos, essas pirâmides desapareceram do conhecimento humano, vivendo apenas em lendas e histórias orais dos povos locais. Foi no século XIX, durante o auge das explorações europeias, que aventureiros começaram a redescobri-las. Um exemplo marcante é Tikal, na Guatemala, onde exploradores enfrentaram selvas densas e condições extremas para revelar templos que haviam sido escondidos por camadas de vegetação. A paisagem parecia saída de um sonho. Torres e templos emergiam das árvores, enquanto gravuras contavam histórias esquecidas. O redescobrimento de locais como Teotihuacan, no México, e Machu Picchu, no Peru, segue o mesmo padrão. As ruínas, protegidas e escondidas pela natureza, precisaram ser limpas e escavadas para revelar sua grandiosidade. Essas expedições não apenas trouxeram admiração, mas também uma nova onda de curiosidade. Novas tecnologias, como o radar, agora mapeiam áreas inteiras, revelando cidades maias enormes, como em Calakmul, que ainda esperam por explorações mais detalhadas. As pirâmides americanas são muito mais do que estruturas monumentais. Elas são testemunhas silenciosas de um passado que nunca para de nos surpreender. Cada pedra esculpida, cada degrau construído, carrega o peso de histórias incríveis de fé, poder e resiliência. Mesmo escondidas por séculos, elas persistiram, protegidas pelas selvas, para nos lembrar de civilizações brilhantes que moldaram a história do continente americano. Hoje, ao redescobrir e estudar essas estruturas, temos a chance de nos reconectar com esse passado e refletir sobre a complexidade e genialidade dos povos que as ergueram. Mais do que ruínas, essas pirâmides são um elo direto com o que nos torna humanos: o desejo de construir, de entender o universo e de deixar uma marca no mundo. E é assim que encerramos nossa jornada de hoje. Mas os mistérios não terminam aqui. Afinal, o que mais estará escondido sob as selvas, desertos ou mesmo sob nossos pés, esperando para ser descoberto? Se você ficou tão fascinado quanto eu, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar esse vídeo com mais exploradores de curiosidades como você. Vamos continuar juntos, desvendando os segredos da história. Até o próximo vídeo.